Agora eu vou falar de antimicrobianos que têm como alvo os ácidos nucleicos. Então, vou falar para vocês, basicamente, de dois. Então, esse finalzinho é mais curto. Então, eu já vou dar um spoiler para vocês sossegarem o coração, porque só vou falar agora da sulfametoxazol trimetropin e das quinolonas. Então, primeiramente, começo falando do sulfametoxazol trimetropin, um medicamento bastante antigo e de conhecimento de todos nós. A gente utiliza um pouco menos, mas ainda utilizamos. Quais aspectos que eu queria ressaltar em relação ao sulfametoxazol trimetropin? Ele tem uma distribuição ampla nos tecidos, tem níveis terapêuticos, incluindo no líquor, também nos líquidos sinovial, pleural e peritoneal, com uma concentração em torno de 80% do sangue. Em relação à eliminação, se faz pela via renal e, de acordo com a referência que eu olhei, está indicado o ajuste na vigência de insuficiência renal. Eu não vou detalhar o mecanismo de ação deles, porque eu coloquei na aula passada detalhadamente em cada ponto em que isso ocorre, mas o mecanismo de ação vai se fazer pela inibição sequencial da síntese dos ácidos nucleicos. O sulfotrimetropin, essa associação, são duas drogas, na verdade, dois antimicrobianos associados, é considerado uma droga, inclusive, de largo espectro. Como vocês podem ver aqui, eles podem atuar, eu coloquei os principais aqui, tanto em bactérias aeróbias gram-positivas quanto gram-negativas, assim como o protozoário, o Pneumocystis jirovese e o Toxoplasma gondii. E aqui eu vou falar um pouquinho de cada uma, reforçando que quando eu coloco em vermelho, é porque pode atuar ou não, devemos ter uma atenção em relação a essa possível ação deles, porque a resistência no mundo é crescente. Em relação ao Staphylococcus aureus MRSA comunitário, também é relatado uma possibilidade de ação variável. Escherichia coli, então, nem se fala, tanto que para tratamento de infecção urinária sem um antibiograma mostrando que a Escherichia coli é efetiva, nós não podemos utilizar mais a sulfatrimetropin como terapia empírica para tratamento, e da mesma forma para a Salmonella e Shigella. Eu coloquei em negrita aqui aquela situação em que o sulfatrimetropin é a primeira escolha, que é a infecção pela Stenotrophmonas maltophilia, que é uma bactéria gram-negativa não fermentadora. Conforme eu falei na primeira aula com vocês, ela não é uma bactéria frequente, felizmente, porque ela é difícil de tratar, difícil e fácil, porque o Bactrim pode tratar, mas pode ser resistente também. Essa bactéria pode ser resistente ao Bactrim. Ela vai ser encontrada principalmente nos fibrocísticos ou pacientes imunossuprimidos. Também pode atuar na Burkholderia cepacia e na Serratia marcescens. Resistência bacteriana, então. Nós temos aqui, pode acontecer ou por uma mutação que vai levar a uma produção aumentada do ácido paraminobenzoico, PABA, e ela é citada na Neisseria no Staphylococcus, mas também pode ser por mudança no receptor. Então, no caso, a bactéria, ela começa a produzir uma síntese de hidropteroato sintetase que tem uma baixa afinidade ao antibiótico, né? E essa enzima é onde ele vai atuar. Ela é citada, esse mecanismo de resistência aqui, ó, é citado no Escherichia coli, na série, principalmente no Streptococcus pneumoniae. E também o trimetropin pode acontecer resistência por modificação na enzima em que ele atua, que já é a de hidrofolato redutase. Aqui eu trouxe dados do Cireva também, em relação ao sulfatrimetropin como que é a suscetibilidade do Streptococcus pneumoniae, e aí vejam que a situação não é boa também para eles, para o Strep pneumoniae, para o Bactrim em relação ao Strep pneumoniae, olha, em torno de 148 amostras, 64 resistentes.
então nós não vamos utilizar o Bactrim para tratar a infecção pelo Strep pneumoniae. Quais são as situações, então, principais em que a gente ainda vai utilizar o sulfotrimmetoprim na nossa prática? Conforme eu falei, e principalmente infecções nosocomiais pelo Stenotrophomonas maltophilia, a gente utiliza ainda muito como profilaxia de infecção urinária, porque, inclusive, a vantagem do Bactrim, do sulfametoxazol trimmetoprim em relação à cefalexina, que é outro medicamento bastante utilizado na profilaxia, é que o sulfametoxazol trimmetoprim, ele está muito menos relacionado à indução de resistência do que a cefalosporina. Então, se for uma criança acima de 2 meses, porque menor que 2 meses a gente não pode usar o sulfotrimmetoprim, pelo menos não nessa situação de profilaxia da ITU. A gente prefere tratar com a sulfametoxazol trimmetoprim. Outra situação é na pneumonia pelo pneumocídio girovese, tanto no imunossuprimido, na imunodeficiência primária, quanto na imunodeficiência pelo HIV, lembrando que para a pneumonia pelo pneumocídio girovese, ele vai ser indicado tanto para o tratamento quanto para a profilaxia. E aí, nessa situação, você vai utilizar mesmo em crianças menores que 2 meses. Só que a posologia é diferente. Enquanto na pneumociste a gente vai usar 3 vezes na semana, na profilaxia da ITU a gente usa diário. Então, nas referências que eu olhei, o que eu observei é que para a ITU eles orientam não usar como profilaxia nessa faixa etária do lactente jovem, porém na pneumonia a gente sabe, todos os guidelines falam que a gente precisa usar. Outra situação que ele pode ser utilizado, sulfotrimmetoprim, como alternativa, é no paracoco, e também é utilizado também como opção no nosso meio aqui, em Minas Gerais e no grupo de oftalmologistas que eu trabalho, com a toxoplasmose, ele não é muito utilizado, mas em alguns locais, alguns oftalmologistas optam pelo sulfotrimmetoprim para tratar a retinocoroidite na toxoplasmose adquirida, na retinocoroidite na toxoplasmose adquirida. Aqui no nosso meio, o que a nossa recomendação é a sulfadiazina com pirimetamina, não é sulfotrimmetoprim. Agora, o último grupo de antibióticos que eu me propus a falar para vocês são as fluoroquinolonas. Eu deixei ela para o final, porque são antibióticos assim, muito utilizados na população de adultos, e na população pediátrica vem sendo utilizado também, especialmente dentro do cenário hospitalar. Só que tem algumas questões que eu gostaria de mostrar para vocês aqui, para vocês atentarem. Bom, em relação ao mecanismo de ação, eles atuam ali, eles são bactericidas, eles atuam inibindo a DNA gerase, que são enzimas essenciais para a replicação do RNA. Eu coloquei, óbvio que quando a gente está falando de fluoroquinolonas, são várias, vocês vão ver nos próximos slides, mas basicamente eu coloquei as principais do nosso meio, que é cipro, levofloxacin, a moxifloxacin eu coloquei aqui, porque ela tem umas características diferentes em relação a cipro e levo, embora eu não tenha experiência em usar a moxifloxacin, eu tenho mais experiência com a cipro e com a levofloxacin. Em relação à distribuição, boa distribuição também, em torno de 70% a 95% de biodisponibilidade, boa penetração na maioria dos tecidos e boa difusão intracelular. A eliminação se faz pelos rins, para a maioria, porém, em relação à moxifloxacina, o metabolismo ele é hepático e a excreção é biliar. Em relação ao espectro, eu trouxe essa pirâmide aqui, que eu retirei dessa referência que está aqui embaixo, porque eu achei que fica um jeito fácil de explicar como que caminha em relação às gerações de quinolonas. Lembrando que, dependendo da referência que vocês olharem, pode variar.
algumas que estão, por exemplo, como segunda, podem ser colocadas como primeira ou vice-versa. Eu já verifiquei que existe alguma divergência de acordo com a referência, mas não importa. Importa é o raciocínio que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, a sinalidixo, que é a quinolona mais antiga, então, originalmente tinha ação contra os gram-negativos da família das enterobactérias intestinais. Porém, com a resistência aumentada e com os eventos adversos que são relatados, elas têm sido abandonadas. E aqui na segunda geração, eu coloquei aqui para vocês para ressaltar, norfloxacin e ciprofloxacin, o que deve ressaltar? Pseudomonas aeruginosa e gram-positivo. Porém, existem diferenças básicas entre cipro e levofloxacin. Quais que são as diferenças básicas? Primeiro, o ciprofloxacin, ele tem uma atividade boa, principalmente para pseudomonas, porém, um pouco pior para os gram-positivos. Para pneumococo, por exemplo, não é considerada uma alternativa viável, tratamento de pneumonia pneumocócica com ciprofloxacin. Para isso, nós temos as quinolonas respiratórias, que é o levofloxacin. Então, o levofloxacin, ele veio para nos ajudar em relação ao tratamento da pneumonia pneumocócica nas situações, obviamente, porque nunca vai ser na pediatria a primeira opção, mas nas situações em que é necessário utilizá-la. Outra diferença importante entre elas é em relação aos Staphylococcus aureus. Os Staphylococcus aureus, tanto o ciprofloxacin tem ação quanto o levofloxacin também, e a moxifloxacin, a principal diferença em relação ao anaeróbio, tá até aqui, olha. Então, nenhuma das duas são boas para cobertura de anaeróbio, somente a moxifloxacin mesmo. Então, essa pirâmide aqui, eu coloquei só para ressaltar as diferenças, para vocês verem como que foi caminhando esses quinolones em relação às gerações. Mas eu vou detalhar mais isso nos próximos slides. Resistência bacteriana. Então, a resistência bacteriana, ela é relacionada ao tempo de uso. E ela vai acontecer principalmente por esses três mecanismos aqui: mutações no cisto de ligação das topoisomerases, alterações nos canais purínicos ou bombas de efluxo. E tem relatado já na literatura resistência principalmente em relação a esses patógenos que estão aqui no slide: a Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Campylobacter jejuni, Shigella, Salmonella, Neisseria, gonorreia e os Streptococcus pneumoniae. E aí que vem aonde que eu queria mais frisar para vocês, em relação aos eventos adversos. Embora, inicialmente, o receio em relação às quinolonas tenha sido muito direcionado a esse tipo de evento adverso, que seria nos ossos de cartilagem, na cartilagem de crescimento, no tendão, vários outros eventos adversos têm sido relatados, principalmente esses que eu coloquei aqui no slide. Então, tendinite, ruptura de tendão, artralgia, dor nas extremidades, distúrbios da marcha, neuropatias associadas com parestesia, depressão, fadiga, problemas de memória, distúrbios do sono, deficiência auditiva, visual, incluindo do paladar e do olfato. Embora esses efeitos que estão aqui, principalmente esses que eu coloquei, tendinite, ruptura do tendão, eles não sejam frequentes, eles são graves e alguns são irreversíveis. Por isso tudo que eu achei interessante trazer esse slide, onde eu vou mostrar como que ocorreu historicamente esses relatos. As informações que eu vou mostrar para vocês, eu retirei desse boletim da Sociedade Brasileira de Infectologia, que foi publicado ano passado. Então, primeiramente, em 2008, o órgão americano de controle, o FDA, ele deu o primeiro alerta para o risco de efeitos adversos graves, que são aqueles que eu coloquei no slide anterior.
em 2013, então, o FDA, ele associa esse primeiro alerta um outro alerta, que foi para a possibilidade de danos irreversíveis no sistema nervoso. Em 2016, de novo, o FDA, ele colocou a possibilidade das fluoroquinolonas poderem causar uma síndrome potencialmente permanente. Essa síndrome são aqueles efeitos todos que eu coloquei no slide anterior. E aí ele coloca uma recomendação de usar as fluoroquinolonas apenas para as infecções graves, quando não existem outras alternativas com maior segurança. E aí, em 2018, então, a Medley lança no primeiro alerta no Brasil, relatando essas mesmas reações adversas que o FDA já tinha colocado. Então, reações adversas graves e incapacitantes do sistema músculo-esquelético e nervoso, mas também acrescentando a possibilidade de aumento do risco de aneurisma e de dissecção aórtica. E nesse mesmo alerta que foi publicado pela Medley, eles colocam que, então, a partir dessas reações adversas relatadas, deve-se avaliar cuidadosamente as indicações e os riscos. E outra colocação que tem nesse alerta, eu vou colocar no Drive para vocês, eu acredito que não está lá ainda, esse documento e o alerta da Medley, eles colocam que esses pacientes devem ser monitorizados para a possibilidade de desenvolvimento de reação desses efeitos que eu coloquei. E na vigência desses efeitos, a recomendação é interromper imediatamente o tratamento. E aí, esse é o alerta, esse é o boletim da Sociedade Brasileira de Infectologia, em que eles trazem todo esse histórico que eu mostrei no slide anterior para vocês, e aí eles se posicionam, nesse boletim eles colocam que a Anvisa, até o momento, não emitiu nenhum comunicado quanto à restrição ao uso das quinolonas, porém, tanto a diretoria como o Comitê de Resistência Bacteriana da Sociedade Brasileira de Infectologia se posicionam favoravelmente às recomendações das agências internacionais que eu coloquei no slide anterior. Ou seja, as fluoroquinolonas devem ser utilizadas em cenários restritos, que eu vou colocar agora para vocês. Embora essa referência seja 2016, até antes daqueles relatos que eu comentei para vocês, em relação aos esses eventos adversos, vocês vão observar que as indicações não mudam muito em relação ao que o FDA coloca. Então, sempre você vai pensar, pelo menos nas crianças, em situações em que você tem patógeno multiresistente sem alternativa segura e eficaz, como alternativa oral à terapia parenteral, pode ser utilizada na pielonefrite ou UTI complicada, com resistência ou alergia aos antibióticos usuais, mais uma vez mostrando que não seria uma primeira opção. Então, os benefícios têm que suplantar os possíveis riscos. Poderia ser uma opção oral também para pseudomonas multiresistente. Para infecção de trato gastrointestinal, não é uma primeira opção. Pode ser utilizada na TBC multidroga resistente e também pode ser utilizada em algumas situações raras em que você tem uma otite média supurativa, maligna, osteomielite, osteocondrite por pseudomonas aeruginosa. Então, como mensagem final em relação às fluoroquinolonas é critério na hora de utilizar. Então, eu imagino que vocês devem estar como eu, com a cabecinha saindo fumaça, porque são muitos antibióticos e realmente, como eu sempre falo, é um assunto árduo, mas necessário de se falar. Eu trouxe uns poucos take-home messages para vocês. Então, em relação a todas as minhas falas, as minhas 3 aulas, eu tentei resumir nesse slide. Obviamente que eu não estou resumindo tudo, mas é importante conhecer a microbiota do ser humano, conhecer o padrão usual de suscetibilidade dos patógenos e as diferenças regionais, eu sempre estou falando isso com vocês, e saber aonde consultar. Isso é muito importante. Por quê?
É impossível memorizar todas as informações. Eu não tenho a menor expectativa de que vocês saiam do curso memorizando tudo que foi falado aqui. Até porque eu também, muitas vezes, preciso voltar e pesquisar e rever, porque realmente são muitas informações. Mas eu acho importante vocês terem uma ideia sobre o assunto, saberem o básico e saberem aonde procurar. Porque na hora que vocês estão diante do paciente de vocês, vocês vão ter aonde se referir para buscar aquele conhecimento. Para finalizar, então, nessa referência aqui, olha, eu coloquei, são só 2 slides, tá? Ele coloca no livro do Nelson 2 tabelas, 3, que falam de antibiótico e o padrão usual de suscetibilidade. Aí ele coloca aqui, eu achei interessante, para poder fazer uma síntese de tantos antimicrobianos e tantas bactérias que a gente falou, e aí ele coloca aqui, preferido, aceitável, possível efeito e efeito improvável. E nessa tabela, eu resumi, porque não foi possível colocar no slide todas as informações que estavam na tabela, senão o slide ia ficar muito poluído, mas eu coloquei os principais aqui. Então, eu vou tentar reforçar para vocês só aquilo que eu acho principal. Então, em relação ao enterococo, que eu falei nesses dias todos, na semana passada e hoje, os antibióticos que atuam nos enterococos, basicamente, a penicilina, a penicilina, a ampicilina e a vancomicina. Lembrando que o pipetazo eles não colocou nessa tabela o livro, mas ele pode sim atuar, embora ele não esteja aqui nessa tabela. Outra coisa que eu queria reforçar em relação aos Staphylococcus aureus, MRSA, ele coloca aqui como preferido, eu coloquei em vermelho, vermelhinho é meu. É uma observação para eu lembrar, falar para vocês, é que sim, pode ser uma opção interessante, mas no comunitário, porque Staphylococcus aureus, MRSA hospitalar, ele, em geral, ele não vai ser suscetível à clindamicina. O que mais que eu acho interessante desse slide? Basicamente é isso. E no outro slide ficou pequenininho, porque eram muitos os antibióticos. Tá errado aqui, são gram-negativos. Vou corrigir depois que eu vou mandar para vocês, igual eu mandei semana passada, o PDF. Aí eu vou corrigir antes de enviar. Então, gram-negativos nós temos aqui. Da mesma forma, aí, quando a gente fala de Acinetobacter, ele coloca aqui as opções, você vê que tudo é ruim. Aceitável. Então, a Acinetobacter é um problema para as infecções no ambiente hospitalar realmente. O que mais que eu gostaria de ressaltar daqui desse slide? Que ele coloca em relação à salmonela, o sulfatrimetropin, eu coloquei vermelhinho porque pode, a resistência da salmonela, assim como a Shigella, a sulfatrimetropin também é crescente. E os Stenotrophomonas maltophilia, que é uma bactéria difícil, ele coloca aqui como principal ali, ó, sulfatrimetropin. Coloca como opção também cipro, mas em geral o sulfatrimetropin seria a opção melhor. Depois vocês podem se referir diretamente à tabela que está no livro para vocês voltarem nesse assunto e revisarem, mas eu só queria mostrar que existem essas tabelas e que podem ajudar vocês na prática. Então, por hoje era o que eu queria falar, agradecer a paciência de vocês, passei 5 minutos do horário que eu imaginei que eu ia tomar de vocês, e vou fechar aqui o meu compartilhamento de tela para responder a eventuais dúvidas que surgirem. Thalita? Oi, tô aqui, Érica. Aqui, parei de compartilhar e agora eu apareci aqui. Então. Vou dar uma olhada aqui no chat, se tem alguém que mandou alguma pergunta. Por enquanto, só elogios. Ah, mas eu já imaginei. Depois, eu ainda
comentei com a Thalita, com a Bárbara, falei, nossa, protocolo é cansativo, né? Então, falar de antibiótico no mesmo dia que dia de protocolo, eu acho que o pessoal vai ficar bem cansado. Ainda bem que a aula está gravada, né? Então, quem não se perdeu, não conseguiu assistir, depois vai ter a oportunidade de assistir. Mas a aula estava muito boa, objetiva, Érica, né? Assim, falando dos antibióticos, as indicações. Ô, Érica, vou aproveitar para fazer uma pergunta. Essa orientação em relação às quinolonas serve também para os colírios? Colírio de cipro? Olha que pergunta boa. Eu não li nada falando de colírio, não, Thalita, mas eu vou procurar especificamente em relação ao colírio. Acho que a absorção é pequena, mas eu não sei. Não olhei, não vi nada disso. Se a Dani estiver aí, não sei quem que está aí hoje, alguém que tenha lido algo sobre isso, fiquem à vontade para responder a pergunta da Thalita. Érica, é a Flávia, tudo bem? Ei, Flávia, tá tão sumida, tava sentindo Eu tô de férias. Tá de férias ainda? Tô de férias, acaba essa semana. Ah, tá. E aí? Eu quero aproveitar a pergunta. Primeiro, te agradecer mais uma vez pelo curso. Nossa, foi muito bom. Eu, mesmo de férias, assisti todas as aulas, porque eu não podia de jeito nenhum perder essa oportunidade. E eu queria aproveitar a pergunta da Thalita, porque é uma dúvida que eu tenho em relação ao uso das quinolonas tópicas na otite externa. Por causa da ototoxicidade. Por exemplo, se eu não consigo garantir que tem uma perfuração ou não de membrana timpânica, uma vez que assim, porque tanto a otite externa quanto uma otite média supurada pode dar secreção no canal, conduto auditivo. Se eu não consigo garantir, assim, que a membrana não está supurada, eu posso usar a quinolona, porque a genta tópica não, né? Ela é ototóxica, não é? Olha, eu vou falar da prática que eu tenho um pouquinho, porque o meu foco não foi nem tanto os antibióticos tópicos, não, porque isso daria uma aula à parte, só de uso tópico de antibiótico. Mas o que eu tenho de prática, tanto de usar quanto de conversar com o oftalmologista, é que você, para prescrever qualquer medicamento tópico, você tem que garantir ou conseguir ter uma certeza maior de que você não tem perfuração. É isso que eu sei de conhecimento em relação a essa questão. Não sei se a Thalita tem algo a acrescentar. Tem, Thalita? Na verdade, a nova geração de otorrinos fala aí. Está dizendo que, por exemplo, na otite crônica, né, que a gente tem perfuração confirmada às vezes, pode usar remédio tópico, sabe? Sim, não. Na otite crônica eu já usei e já conversei com otorrinos que nem são da geração mais nova, mas eu confesso que eu sempre fico um pouco insegura, sabe, Thalita? Eu também. Eu acho que insegura, mas eu já vi vários otorrinos falar isso que você falou. E a justificativa que eles colocaram, Thalita, foi que, como a otite é crônica, você parece que tem um espessamento, então meio que não seria tanto risco de absorção, entendeu? Mas eu teria que até estudar mais a fundo. Eu tenho segurança em relação ao uso, confesso. Beleza, obrigada, gente. Você ia falar, Thalita? Acho que eu te interrompi. Na verdade, assim, a gente fez um clube de revista um tempo atrás, foi até a Mari Guerra quem orientou a residente, comparando na otite externa aguda o uso de antibiótico oral versus antibiótico oral mais antibiótico tópico. Eu lembro desse clube de revista. Assim, teve um grande viés, porque todos os trabalhos eram realizados por indústrias farmacêuticas, né? Então, a gente seguiu, assim, algo muito imparcial, mas mostrou melhora o fato de associar o antibiótico tópico, né? Então, assim... eu lembro, mas eu lembro de sair dessa aula com o seguinte pensamento, Thalita, que só valeria entrar com tópico se a gente fosse usar só ele.
Não, pois é, e aí fica essa dúvida, se tiver perfuração, como é que é isso, né? Então, assim, eu tô preferindo não usar, na dúvida, não usar, porque eu acho que não tem um benefício. Na otite externa é preferível, né, assim, a gente... Na verdade, não era otite externa, não, gente, era otite média aguda, desculpa. Isso. Porque na otite externa, aí sim ela estaria totalmente indicada. Desculpa, na otite média aguda, porque tinha uma conversa de que poderia se associar com o antibiótico tópico. Aí, nesse clube de revista, ficou mais claro que não haveria um benefício. Eu lembro. Por um antibiótico tópico. Agora, na externa, assim, mas geralmente na externa não costuma ter perfuração, não é? Na externa, não. O problema que eu acho, Thalita, a dificuldade, é quando você tem uma otite supurada ou externa, é ter certeza que não tem perfuração. Porque imagina aquele ouvido com otite externa cheio de secreção, às vezes você não consegue ver a membrana timpânica para ter segurança de falar que não tem perfuração. Ainda mais em criança, né? Essa que é a minha dúvida, esse que é meu medo de usar. Eu já ouvi uma otorrino falar que não teria problema usar o ciprofloxacino, mas eu nunca achei nada disso, assim, comprovando que não teria, que não era tóxico. Entendi. E como sempre, você sempre traz dúvidas muito interessantes. Tá aí, vamos deixar essa questão, eu acho que vale a pena a gente dar uma pesquisada mais a fundo. Vocês conversaram sobre antibiótico tópico na aula de hoje, que eu não consegui participar? Hoje foi amigdalite. Hoje foi amigdalite, mas vai ter de otite semana que vem? Vai ter, mas vai ser otite média aguda, né? Mas foi bom até você ter lembrado desse aspecto, que é bom a gente abordar sobre isso. Não. Ô, Érica, tem uma pergunta aqui no chat. Dúvidas sobre quinolona, se tiver que usar. Dúvidas sobre quinolona, se tiver que usar naquelas indicações. Para descobrir quem está aberto aqui, peraí. Eu acho que é o Roberto, se eu não me engano. Dúvidas sobre quinolona. Se tiver que usar naquelas indicações estritas que você citou, tem uma idade mínima para utilizar? Na verdade, Cris, pelo que eu vi, não. Eu não tenho uma idade mínima. O que tem é que na criança, de modo geral, você deve evitar. Só que o de diferente, eu acho que para mim o grande diferencial é que nos adultos também está tendo uma restrição, pelo menos uma recomendação de restrição ao uso da quinolona. Embora saia um artigo, acho que do ano passado, se eu não me engano, e nesse artigo os autores observaram que apesar desse alerta do FDA, não se observou ainda uma mudança em relação aos clínicos, em relação à prescrição eles usam muito, né, quinolona. Adulto usa demais para infecção urinária. Então, assim, eu não lembro de ter lido idade mínima, não. Mais alguma coisa, gente? Oi, Érica, é a Ju. Pode falar, Ju. Aqui, agradecer primeiro, né? Tô adorando. Você tá vendo que eu tô em todas agora, tô assistindo todas. Aqui, é um caso clínico, é bom que até a Thalita me ajuda. Já tem muito tempo, assim, que aconteceu. É uma coisa que parece simples, mas que me deixou com muita dúvida. No PA, uma criança com amigdalite, né? A princípio bacteriana, que não tá tolerando via oral. E aí a mãe falou que essa criança tinha alergia à penicilina. Então, retornou no meu plantão, porque a médica do plantão anterior passou uma ceftriaxona IM. Então, assim, o que a gente faz com essa criança com amigdalite bacteriana que não está tolerando via oral? Eu tenho que internar para fazer venoso mesmo nessa criança? Existe alguma coisa de fazer ceftriaxona IM para amigdalite bacteriana? Thalita? Eu nunca vi isso, Ju. Que caso difícil. Porque às vezes a mãe fala assim, nossa, mas vai internar só por causa da amigdalite? Ué, mas precisa tratar, a criança não tolera nada. Por que não pode um bezetacilzinho? Porque ela tinha alergia à penicilina. Entendi. Agora, geralmente, quando tem alergia à penicilina, tem risco também de... 30% mais ou menos, né? Que a gente sabe. É isso. De alergia cruzada. Não é tudo, não. É 3 a 5%. A gente às vezes nem considera essa alergia uma coisa real. Mas na dúvida, no PA, é difícil, né? Você avaliar. Deixa a Thalita falar, porque ela estudou bastante esse assunto. Fala, tá? Na verdade,
tema que nós vamos falar mais para frente, né? Okay. Assim, a verdade, Ju, é o seguinte, pode até usar ceftriaxone, pode até usar IM, se você não quiser internar. O problema é que os estudos mostram que pelo menos 7 dias questionável, mas seriam 10 dias de ceftriaxone. Então, exatamente. Você vai ficar mantendo em 10 dias, a não ser que... Eu fico pensando... A não ser que você começasse hospitalar e depois migrasse para alguma opção oral, por exemplo. Né, Thalita? Aí ela começar, né? Agora, pode ir para os macrolídeos, né? Poderia ir. A clinda também é citado como opção, né? É porque ela estava vomitando, entendeu? Isso me quebrou muito a cabeça. E assim, mesmo se eu fosse fazer, né, ceftriaxone 10 dias e M por causa de uma amigdalite, mas internar a criança é difícil. O que você fez com essa criança? Conta pra gente. Talvez usar essa opção que a Érica falou. Comer nervoso ou intramuscular, e a gente espera que essa criança pare de vomitar, né? Isso, umas 72 horas, aí já dá para passar para oral. Né? Eu acho que talvez seja a melhor opção mesmo. Aí faz um intramuscular, se ela puder voltar. Tá bom. Então tá, obrigada, gente. Ô, Érica, deixa eu te aproveitar outra pergunta. Você viu a apresentação de clindamicina suspensão? Não tem. Não tem. Inclusive, isso eu posso te falar por causa da toxoplasmose. Então, eu lembro muito de um paciente que eu tive de toxoplasmose congênita, que ele tinha deficiência da G6PD. E a gente não conseguiu outra opção. Nós tratamos essa criança com pirimetamina. Falo nosso, que foi eu e Glaucia, na época eu atendia no ambulatório junto com ela. A gente tratou com pirimetamina, sozinha. Porque essa criança tinha e a gente não tinha outra opção para aquela idade. Aí a criança acabou tratando só com pirimetamina. Felizmente, evoluiu super bem. O danado é que, por exemplo, a gente vê que para as crianças alérgicas a penicilinas, né, derivados de penicilina, na infecção do trato respiratório, quando já tem alguma resistência, igual, por exemplo, um hemófilo, né, para os macrolídeos, a gente teria que ir para a clinda. E a clinda, tendo apresentação oral, é danado, né? Porque como é que a gente vai atuar? Eu já vi algumas pessoas falando que poderia pegar o comprimido, amassar lá e colocar em papelotes, né? Você já viu fazer isso? Eu já vi algumas pessoas falando isso. Eu nunca tentei na prática, não, mas talvez fosse uma opção, né? Depois a gente pode ver com o pessoal da farmácia se é possível, né? Fazer isso com comprimido, a segurança. Aqui manipular. Só uma observaçãozinha, que pensando no hemófilos, a clinda não seria uma opção interessante, não. Mas, por exemplo... Mas para os streptos, sim. Para os streptos, eu concordo. Ela é citada como opção na alergia, sim, a clinda. Mas pensando no sinusite... opção, né? Aspirinas, não podendo, ou você vai ou para quinolona ou para clinda. Sim. E aí, talvez hoje a gente opte mais pela clinda do que pela quinolona, né? Sim. Sim. Eu fiquei bastante assustada, sabe, Thalita, com essas colocações que eu fiz no final da aula desses eventos adversos associados com a quinolona. Eu já sabia, no ano passado, foi ano passado que eu tomei conhecimento, ficava meio assim, sabe? Meio com o pé atrás, porém, revisando o assunto para esse curso, eu fui mais a fundo, li outras referências, e aí eu fiquei bastante preocupada. Então, eu vi a revisão mesmo de que os clínicos também não mudaram conduta ainda. Pois é. E aí eu fiquei pensando, Thalita, nos nossos pacientes internados com traqueite, que a gente usa muito cipro, né? Traqueite. Pois é. Então, eu fiquei pensativa. Eu acho que é algo para a gente discutir. Não tenho respostas, né? Eu fiquei preocupada. Luísa colocou aqui no chat que já conseguiu manipular a clinda, Luísa. Entra aqui, conta pra gente. Luísa!
Que legal, conta a honra. É a Luísa, da irmã da Flavinha? Oi, gente, desculpa. Aparece não, aí. Não, eu tô no hospital, não dá para ligar o vídeo, aqui não tem. Mas aqui eu sou R2 do Vila. Aí aqui a gente estava com uma paciente que não aceitava oral de jeito nenhum. E aí tava essa briga de conseguir, era uma pansinusite, sabe? Bem difícil de tratar. E aí a gente pediu uma ajuda do otorrino, ela falou que tinha um laboratório na Pampulha, a gente só conseguiu nesse laboratório, que a mãe compra o comprimido e leva e faz o xarope com gostinho e tal. Não é barato, mas era o que a gente tinha de alternativa e a gente conseguiu. Sabe o que me preocupa, Luísa, em relação a isso? Até foi bom demais você ter levantado essa experiência sua. Eu vou querer escutar depois o pessoal da farmácia. Porque, por exemplo, em relação à toxoplasmose, a gente vê manipular sulfadiazina e pirimetamina em suspensão. Porém, a gente não tem estudos mostrando a estabilidade desses medicamentos na forma de suspensão. Tem apenas um estudo que mostra que durante foi um trial que foi feito em Chicago, que é baseado nele que a gente trata, e que eles viram que a sulfa e a pirimetamina poderia se manter estável durante uma semana. E eu tenho experiência, por exemplo, na toxoplasmose congênita, numa época em que eu trabalhava num serviço que fazia manipulação da sulfa e pirimetamina em xarope, mudava toda semana. Toda semana a mãe ia lá e pegava o xaropinho. Na hora que chegava na consulta, que eu olhava, estava cheio de gruminho no fundo do vidro. Ou seja, aí eu fico pensando, será? Por que só um laboratório que faz? Pode até ser, sabe, Luísa? Só acho que a gente tem que essa foi a dúvida da farmacêutica do hospital também, sabe? Pois é. Só que aí a gente foi pedindo retorno dessa paciente para a gente ir acompanhando e ela respondeu super bem. O que ela estava tratando mesmo? Uma pansinusite. Entendi. A gente começou a lembrar, já foi ano passado. Eu sei que a gente estava fazendo o uso venoso de um antibiótico e aí ela chegou num ponto que ela ia tratar por bastante tempo por recomendação dessa otorrino. E já era o otorrino que acompanhava ela, inclusive. E aí ela foi retornando uma vez por semana no hospital para a gente acompanhar e viu que ela respondeu super bem, sabe? Então aí a gente acreditou que estava legal o antibiótico. Mas você não acha que vale a pena a gente também olhar com a farmácia? Acho que vale a pena, né? Foi a única vez, né, que a gente fez, porque foi meio assim, na tentativa e erro mesmo. Bacana. Mas obrigada. Alguém falou Joyce aqui. Aí, Joyce, mas você podia ficar com esse dever de casa para nos ajudar, hein? O que você acha? Joyce? Alguém botou Pode deixar. Tá cheio de dever de casa, né, Joyce? Ainda bem que você é super animada. Você viu que eu citei muito a aula de vocês? Você viu? Você viu que eu citei muitas vezes a aula de vocês? Que vocês vão apresentar? Mas fala, Joyce. Em relação à farmácia, assim, de manipular, é porque a farmácia, para manipular antimicrobiano, antibiótico, ela tem que ter um lugar específico para fazer. Não pode manipular o antibiótico mais qualquer outro medicamento. Então, talvez seja por isso que só nessa drogaria que fazia. Só nessa farmácia de manipulação. Mas eu tenho tantas farmácias de manipulação, por exemplo, Araújo manipula, a ânfora, geralmente os nossos medicamentos da toxoplasmose a gente manipula na ânfora. Então eu fico pensando, será que é só por isso? Tem várias farmácias que manipulam. Mas, enfim, eu acho que vale a pena tentar entender um pouquinho melhor isso. E mais do que manipular, seria, assim, uma coisa talvez mais fácil, seria realmente transformar em pó o comprimido e colocar nos papelotes lá, né, para poder dissolver em alguma coisa, não sei. Talvez fosse até mais fácil do que transformar em xarope, né? É possível. A gente tem feito isso para toxoplasmose, tem sido bem mais interessante. Depois descobre pra gente se é possível fazer isso, macerar o comprimido. Aí depois você conta pra gente. Conto sim, pode deixar.
Mais alguma pergunta, gente?